Eu sou a Aline Romio e a conversa de hoje é com o ambientalista e líder indígena Ailton Krenak. Krenak, obrigada pela sua presença aqui na UNBTV. Eu que agradeço, Aline, muito bom. Krenak, você fala muito da necessidade da coexistência das diferentes narrativas, da necessidade de se ver e ter consciência de que o mundo não é homogêneo. Por que isso ainda é tão difícil para uma grande maioria de pessoas? Bem, eu me inspiro também em outras vozes de diferentes lugares do mundo que reclamam sobre o risco da gente ter uma única narrativa. Tem uma autora africana que lançou livros no Brasil nos últimos 3 anos, o nome dela é Chimamanda. Eu admiro muito, não sei agora a pronúncia do sobrenome da Chimamanda, mas ela publicou no Brasil e uma das insistências dela é que a história precisa ser vocalizada por diferentes lugares, para que a gente possa ter um mundo mais plural. A ideia de várias vozes enunciando a visão do mundo cria mais tolerância, mais coexistência entre as diferenças. Nós convivemos até o final do século XX com uma história muito impositiva, digamos assim. Essa ideia a história de longa duração, uma narrativa quase que exclusivamente ocidental. Não tinha outras vozes. Nos últimos 20 anos a gente tem várias vozes. Tem vozes que vêm da África, da Ásia, aqui da América Latina também tem muitos autores falando e trazendo, digamos assim, visões plurais sobre o mundo. Me parece que isso pode nos ajudar na convivência entre culturas diferentes. Ao mesmo tempo que a gente tem pessoas diferentes falando dos seus lugares, né, estamos tendo mais espaço para novos discursos, a gente tem visto também uma crescente onda de polarização do bem e do mal, do certo e do errado, que contribui inclusive para essa questão da intolerância que você tocou. Gente que não aceita o diferente. Ao que você acha que se deve isso? Você acredita que essa crescente onda de intolerância do que é certo, do que é errado, de rotular as coisas, a que você acha que se deve isso? Se eu fosse pessimista, eu podia entender que isso é uma reação a uma pluralidade de vozes. Mas eu prefiro trabalhar com uma perspectiva, digamos, melhor, de que o fato de nós termos muitas vozes, ele também amplifica algumas discordâncias, ele amplifica. Elas já existiam. Essa intolerância, ela já estava presente, ela não nasceu da nossa, digamos, ampliação do campo das falas. O que acontece é mais ou menos que, ampliando as falas, amplia-se também a contestação dessas falas. Eu não acho que isso seja um prejuízo, não. Bacana. Porque senão nós íamos acreditar que se a gente vivesse num mundo de uma fala só, o aparente silêncio significaria mais tolerância, mais respeito uns com os outros. Então, se o que está se revelando é um certo grau de intolerância, de polarização, é melhor a gente adotar isso como um resultado, né, de um processo que nós vamos ter que levar no longo tempo, até que a gente aprenda a ouvir várias vozes, sem se sentir tão incomodado. Eu penso nas vozes, por exemplo, nas vozes que ressaltam essa polarização, aquelas que evocam o lugar de gênero. A questão de gênero, durante muito tempo, não tinha nenhuma declaração diferente. Ou você era masculino ou era feminino, né? Ficava todo mundo fingindo que era isso mesmo. Acontece que nós sabemos desde sempre que a humanidade não é só isso, essa polaridade, masculino, feminino. Da mesma maneira que havia uma narrativa uniforme de que o mundo era branco. Ora, o mundo não é branco. O mundo, no mínimo, é colorido. Ele não é só branco, tem outras cores também. Aí quando as vozes que vêm da Ásia, da África, da América Latina se manifestam trazendo outras cores, o arco-íris fica mais ampliado
e tem gente que tem problema com daltonismo. Né? Você já viu falar em quem é? Sim. O daltônico. Daltônico, que troca as cores, não enxerga as cores. Quando ele está diante de um semáforo, por exemplo, que mostra as cores azul, vermelho, amarelo, ele não vê. Essas pessoas devem ter um pouco de dificuldade com essa pluralidade de cores que nós estamos experimentando agora. Mas com o tempo a gente leva eles no oculista. Falando em cores, vamos falar de natureza. Você também critica a ideia de humanidade separada de natureza. Você também critica a ideia de humanidade. Mas a gente pode dizer que esse conceito, né, de essa humanidade separada da natureza tem a ver que para muitos está muito mais ligado com propriedade e que acaba se sobrepondo à questão do pertencimento, do homem pertencer à natureza, ser parte? Talvez essas duas coisas tenham nascido meio próximos, juntos. Tem uma ideia também anterior que é o seguinte: os seres humanos, essa humanidade que nós pensamos que nós somos, ela já foi plural antes. O Homo sapiens, essa espécie de campeão da corrida que saiu vencedor, ele apagou os outros parentes dele, que não eram sapiens. Uhum. Aí esse sapiens saiu na frente da corrida. Ao longo do caminho, ele começou a fazer algumas escolhas. Uma das escolhas que ele fez foi a de separar-se dos outros não humanos. Da onça, do pato, entendeu? De qualquer uma outra espécie que os humanos achavam que não tinham os atributos que os humanos tinham. Que, por exemplo, não falavam, não vocalizavam suas ideias. E que tinham também uma constatada incapacidade de mover-se, de sair do lugar. Uma montanha, por exemplo, uma montanha não costuma mudar-se muito de lugar. Mas uma montanha, em algumas culturas, é um ser vivo. Uma floresta se move muito. Você não vai reclamar dizendo que uma floresta não se move, ela se move muito. Para algumas pessoas e para algumas culturas, uma floresta também é um ente vivo. É um ente que tem humor, que é inteligente e que pode ser respeitado na sua singularidade. Mas isso é para aquelas culturas que durante muito tempo foram consideradas culturas ancestrais, que estão lá na Ásia, na África, em algum outro lugar remoto do mundo, mas não propriamente no lugar onde a cultura se distingue da natureza. Onde é que a cultura quer se distinguir da natureza? É da Grécia para cá. É da Europa, a Europa que acha que é grega, ou uma parte da América colonizada pela Europa que pensa que é grega também. Então essa parte da humanidade que acha que tem uma espécie assim de virtude especial na corrida do Homo sapiens, que se distingue dos outros, eles acham que são mais humanos do que o resto. Então, é o Milor Fernandes que parece que disse que nós somos todos iguais, só que alguns de nós são mais iguais do que os outros. Então, nessa humanidade, tem uma parte dela que acha que pertence a um clube seleto dos humanos. Depois, ao redor deles, tem uns outros quase humanos. E na periferia tem gente que nem é humano mesmo. Essa parte da periferia que nem é humano mesmo, são os que estão sendo descartados hoje, porque eles não têm, digamos, uma conexão muito direta com a mercadoria, com o mundo da mercadoria, que é um mundo que está bem descrito numa obra de um xamã Yanomami, chamado Davi Copenaua Yanomami. Esse livro se chama A Queda do Céu. E ele disserta sobre essa humanidade que se descolou da natureza e que abraçou a mercadoria, que entende que a mercadoria é uma compensação constante para esse vazio que esses humanos sentem em relação a si mesmo. Como eles não têm uma cosmovisão, como eles não experimentam uma transcendência, eles têm que substituir isso consumindo. Mercadoria. Krenak, como que a gente traz para a universidade, já que a gente está falando dessa questão de diferenciação, da questão da Grécia, né, de humanidade, e até pensando em ciência mesmo, a questão da paz-ciência? Então, eu fui desafiado com o convite de estar falando aqui na UNB, no Inspire UNB, um encontro
entre pessoas de diferentes culturas, de diferentes lugares do nosso país e até do continente, que estão fazendo presença hoje no campus dessa universidade. E nós estamos no início de um ano letivo, onde tem um evento da chegada dos calouros. Nós tínhamos uma audiência enorme hoje de manhã. E o meu desafio era como me dirigir a essas pessoas com essa pluralidade toda de lugares, de uma maneira que fosse afetuosa e acolhedora para esses jovens que estão chegando aqui no campus da universidade. E eu estava pensando, eu tinha dado um título para minha fala, que era "Que línguas falam as nossas universidades?". Eu achei que estava muito título de tese, parecia que eu estava apresentando um título de uma dissertação, de um trabalho escolar. Aí eu resumi tudo para uma outra ideia: ciência e paz. Uma espécie de um jogral, onde um coletivo fala ciência e o outro fala paz. Ciência, paz, até que a gente conseguisse construir a ideia de paz-ciência. A ciência, eu acho que o grande desafio da universidade é ser capaz de produzir conhecimento, produzir aquilo que o campo da ciência precisa dar resposta ao mundo. E nós, as pessoas, os cidadãos, precisamos ser capazes de produzir nas nossas fricções, na nossa convivência, experiências de paz, de pacificação das nossas relações. Se a gente tiver ciência e paz, eu acho que a gente vai ter quase que os ingredientes básicos para a gente fazer uma boa festa. Bacana, festa importante também, né? Paz e ciência. Porque se a gente tiver muita ciência e não tiver paz também, não resolve. Por isso que eu acho que a gente precisa de paz. Eu acho que a humanidade precisa de paz e precisa de conhecimento. Usar esse conhecimento para trazer essa paz, né? Sim. Krenak, a gente podia ficar conversando aqui a tarde inteira, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Eu agradeço muito a sua presença aqui na UNB TV. Muito obrigada. Sucesso para você.